Bom dia, meus queridos. Mais um devocional. Não esqueça aqui de compartilhar e deixar o like aqui. E hoje nós vamos fazer um devocional, do dia 8 de maio ao dia 19 de maio. São aí praticamente 12 dias, de devocional. E logo na sequência, ao final da próxima semana, a gente vai fechar depois o mês de maio, ok? Quais os capítulos que nós vamos estudar agora? Começando a parte 1 do devocional, Atos, do capítulo 19 ao capítulo 26, ok? Começando então pelo capítulo 19, Apolo, ele vai a Corinto e prega o evangelho, porém, ele não anuncia o Espírito Santo, ok? Como os apóstolos costumam fazer. Então, Paulo, passando por Éfeso, descobre isso e anuncia então o Espírito Santo que desce sobre aqueles homens, com através da imposição de mãos. E eles são cheios do Espírito. Ele prega ali então por 3 meses e começa a pregar aos discípulos na escola de Tirano. Por 2 anos ele fica ali, na escola de Tirano, pregando, a ponto de todos na Ásia irem ouvir a palavra ali com ele. E pelas mãos de Paulo, Deus operava grandes maravilhas, extraordinárias maravilhas. Os exorcistas, aqui, nesse capítulo interessante, que fala dos exorcistas filhos de Seva, que eram 7, ao todo. O demônio, então, envergonha-os, nus e feridos, porque o próprio demônio responde, ele fala, olha, conheça Jesus, sei quem é Paulo, mas quem são vocês? E ele, saltando sobre os 7 filhos, rasgam eles e bate neles, eles saem envergonhados e nus ali do local. Também neste capítulo, neste período, muitos feiticeiros queimaram seus livros com um montante de dinheiro extremamente caro, era milhões, uns poucos, na moeda de hoje, milhões de euros em livros de feitiçaria. E eles queimaram isso em praça pública para reconhecer que Jesus é o Senhor, o Evangelho. Paulo propõe então ir a Jerusalém. Ele propõe no seu coração descer até Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Acaia e depois por Roma, enviando antes na frente Timóteo e o Erasto. Ficou ainda na Ásia. Então houve ali um alvoroço então naquele lugar por Demétrio, um ourives, que fabricava imagens de escultura, e ele acende então uma rebelião junto aos senhores ali daquele local. E na cidade, então, por um espaço de 2 horas, uma grande multidão, em frente ao teatro de Diana dos Efésios, grita, grande é Diana dos Efésios, por 2 horas. Então eles propõem uma assembleia ali naquele lugar, e inocentam então Paulo e os discípulos. E entramos então no capítulo 20. Depois desse ocorrido, Paulo andou pela Macedônia, foi para a Grécia, depois de 3 meses, volta pela Macedônia novamente, e ele vai à Ásia e encontra os seus discípulos que o acompanhavam anteriormente em Troade. Então, Paulo pregando no cenáculo, depois da meia-noite, essa passagem é interessante, um jovem chamado Eurico, ele adormece e cai de cima de uma plataforma, ok? E ele morre ali no local. Então, Paulo vai até ele, impõe as mãos e o ressuscita. Imagino que o culto depois deve ter sido maravilhoso. Isso abre aspas aqui. Paulo se junta aos discípulos, viaja então para a cidade de Assos e depois vai para a cidade de Mileto, pois tinha pressa para chegar em Jerusalém para a festa do Pentecostes. Abre aspas. Tivemos a festa agora, recentemente, semana passada. Nós estamos agora, nesse momento, no período de pós-Pentecoste. Acabamos de comemorar a solenidade do Pentecoste agora. Fecha aspas. Então, Paulo vai a Éfeso e fala aos discípulos, ao coração dos discípulos em Éfeso, sobre a sua ida em Jerusalém. Então os discípulos choram e se despedem de Paulo, porque provavelmente Paulo não os veria mais a partir daquele dia. Entramos então em Atos capítulo 21. Atos 21 narra a viagem de Paulo, até o seu desfecho em Jerusalém. E junto com ele alguns discípulos, obviamente, passando por várias cidades. Então eles vão passando por várias cidades até chegar lá. Então eles ficam 7 dias em Tiro, com os discípulos em Tiro.
Depois, despedindo deles, foram para Ptolomeia. Depois, eles chegam a Cesareia, na casa de Filipe. Ali ele fica alguns dias. Este tinha 4 filhas virgens e profetisas. Tá? Filipe tinha 4 filhas virgens que profetizavam. E chega ali um profeta com o nome de Ágabo, profeta Ágabo, e profetiza que Paulo seria preso em Jerusalém. Ok? Mas mesmo assim, Paulo ele permanece firme no propósito de descer a Jerusalém. Ok? Paulo então relata aqui nesse capítulo os milagres de alguns discípulos. Paulo e alguns dos discípulos entregam então o seu voto que eles já haviam feito no dia de Pentecoste e raspam a sua cabeça depois de terem chegado a Jerusalém. No final de 7 dias, já em Jerusalém, os judeus que vieram da Ásia, que tiveram um confronto e ouviram Paulo lá na Ásia, começaram uma confusão e eles pegaram Paulo. Paulo foi ferido por eles e depois foi preso pelo centurião e guardado pelos soldados. Então, os soldados romanos ali e pelo centurião, Paulo é resguardado. Paulo fala em grego, então pede oportunidade, fala em grego com o centurião. Ele usa a linguagem grega, está bem especificado no texto, que permite ele falar ao povo alvoroçado, que então faz silêncio porque ele começa a falar em hebraico. O texto diz isso, ok? Estou pontuando. Entramos então no capítulo 22 de Atos, a defesa de Paulo em hebraico ao povo, alvoroçado. O tribuno, então, ouve ali junto com eles, assim, espasmado, que Paulo começa a falar. Em determinado momento ali da fala de Paulo, o povo faz silêncio, então o povo tem um silêncio. E só que em determinado momento, quando Paulo começa a entrar e querer pregar o evangelho, o povo começa a alvoroçar novamente. Então o tribuno ali, em prol disso, manda açoitar Paulo, mas ele diz, Paulo vira para o tribuno e fala, é lícito açoitar um romano? Aí ele fala, como assim? Porque eu sou romano de nascimento. No dia seguinte, Paulo então é solto e arguído pelos principais sacerdotes. Ou seja, ele guarda Paulo. Depois, no dia seguinte, Paulo é solto para se defender diante dos principais sacerdotes. E entramos no capítulo 23. Paulo fala em sua defesa diante do sacerdote, mas recebe um tapa. Então Paulo amaldiçoa o sumo sacerdote, e fala parede branqueada e tal. Mas depois ele vê que ele errou e pede perdão ao sacerdote, ao sumo sacerdote. Paulo começa uma discussão entre fariseus, ou seja, ele incita uma discussão entre fariseus e saduceus naquele momento, claro, para tirar o foco, com respeito à ressurreição, e eles começam a discutir entre si. Então o tribuno, no meio dessa discussão, manda retirar Paulo novamente, e Jesus aparece a Paulo na prisão ali, naquele momento, e o anima para ser testemunha dele em Roma. O próprio Senhor Jesus aparece a Paulo aqui na prisão e fala, você vai ser minha testemunha em Roma, fique tranquilo. Então 40 homens dos judeus que estavam ali contra Paulo fazem greve de fome, no intuito de matar a Paulo, que é avisado por alguns dos discípulos e dito isso ao tribuno que estava guardando a Paulo. Paulo então recebe então uma escolta de 200 soldados para ser escoltado até o presidente ali daquela localidade, que é o presidente Félix, até Cesareia, que era o representante máximo de Roma, que ficou hospedado, e ele ficou então, Paulo ficou hospedado lá no pretório de Herodes, na casa presidencial de Félix. Olha que poderoso. E entramos no capítulo 24. O sumo sacerdote Ananias, então, comparece depois de algum tempo na reunião que foi convocada por Félix, que era o presidente e representante de Roma, sobre Paulo para ouvir suas acusações, que ele o acusa com respeito à lei dos judeus, ok? Paulo faz então a sua defesa e prega para o Félix, que era o representante de Roma. Após isso, pediu então que eles guardassem a Paulo e o tratassem bem. Por quê? Porque a esposa de Félix era judia. Depois o texto fala isso. Olha que interessante. Que tratasse bem a Paulo. E aí o texto fala que a esposa de Félix era judia. Então ele chama Paulo, e Félix, e novamente Paulo expõe o evangelho, deixando ele perplexo. E Félix resolve
guardar ele ali por 2 anos, até ser ele sucedido por outro representante de Roma, que é Pórcio Festo. Ou seja, há uma sucessão presidencial aqui, no meio do caminho. E entramos em Atos capítulo 25, ok? Festo, então, que é o novo representante de Roma, vai então para Jerusalém tomar posse, e ali questiona, né, para os sacerdotes sobre Paulo. Ele é questionado ali, Então Festo diz que Paulo partiria de lá em breve. Depois de 10 dias, trouxe Paulo, porque Festo ia soltar Paulo, né? Depois de 10 dias, trouxe Paulo, né? Festo trouxe Paulo perante o tribunal, diante dos judeus, que não podiam provar nada com relação à lei romana, só com relação à lei que eles dizem que Paulo estava infringindo a lei dos judeus. Festo, vendo que não tinha nada contra ele, então ele vendo isso, ele pergunta algo para Paulo, e Paulo então apela para César, por ser cidadão romano. E Festo então atende o seu pedido. 10 dias depois desse ocorrido, o rei Agripa, que era o rei dos judeus, ok? E sua esposa Berenice, então vão visitar e recepcionar, né, dar boas-vindas ao novo representante de Roma, que é Festo. E Festo então relata sobre a presença de Paulo ali. E o rei Agripa pede então para ouvir a Paulo, e é atendido por Festo no dia seguinte, que ele permanece ali na casa presidencial. Então, Atos 26 é esse trecho. Paulo testemunha ao rei Agripa sobre sua vida, sobre a sua conversão e sobre o evangelho de Jesus. Maravilhoso. Também o motivo de ter, então, ele narra como é que ele chegou até ali. Festo diz que Paulo está louco. Festo era o presidente representante de Roma. Festo diz que Paulo está louco. Paulo então se defende e fala ao coração do rei Agripa. E o rei fica constrangido e diz em particular para Festo, né? Chega a Festo e fala: olha, se ele não houvesse apelado para César, o senhor poderia soltá-lo, ele poderia ter sido liberto ali. Mas por causa disso, ele vai ter que ir a Roma, mas ele não cometeu nenhum crime. Ou seja, o próprio rei ali, né, dos judeus, reconhecendo isso. E encerramos aqui capítulo 26 do livro de Atos. Parte 2 do nosso devocional. Nós vamos hoje concluir o livro de Jó e entrar aqui depois no livro de Salmos, né? Vamos lá. Jó, capítulo 38. O Senhor responde a Jó no meio de um redemoinho. Poderoso, né? A gente tem outro personagem também que é levado aos céus no meio de um redemoinho, que é Elias. Ele é arrebatado, tomado aos céus no meio de um redemoinho. Então o Senhor responde, Deus fala ao coração de Jó, e Deus fala aqui sobre a criação. Qual que é o tema que Deus usa para começar a chamar a atenção de Jó? A sua criação, como ele criou o reino que se chama terra, né? O reino que ele criou. O reino terra, como Deus o criou, como funciona partes dessa terra, dos céus, dos mares e das estrelas. Ok? Então ele vai relatando tudo isso. Terra, céu, mares, estrelas. E Deus termina falando sobre o seu cuidado com os animais, né? Como Deus cuida dos animais. Capítulo 38. Capítulo 39, Deus continua sua fala sobre os animais, como ele criou, como ele protege, como ele cuida. E como Deus criou também os seus instintos. Cada animal tem seu instinto, cada animal tem sua utilidade, cada animal tem seu propósito de ser criado. Deus vai relatando alguns aqui, cada um deles, animais terrestres, ele fala de animais marinhos, fala de aves, né? Isso no capítulo 39. Então Deus chama a atenção de como Deus é cuidadoso para Jó. Deus falando a Jó, ao coração de Jó, como ele é cuidadoso com toda a sua criação. O próprio Deus falando, eu sou cuidadoso com toda a minha criação. Entramos então no capítulo 40. Aqui ocorre então um diálogo, um pequeno diálogo entre Deus e Jó. Deus permite alguma resposta de Jó. E Deus, mais uma vez, então repreende a Jó. Deus dá uma repreensão a Jó. E Jó responde dizendo que se calará, ou seja, Jó se rende completamente aqui a Deus, né? Que ele tem
Ele começa então a entender a Deus e ele se rende. Essa não era a resposta, ok? Aqui presume-se então uma humildade por medo, ou seja, Jó estava submetendo o que Deus está falando por medo. E Deus falou assim: não, você não tem que se submeter, não é porque você está com medo. Não era para isso que Deus estava falando no coração de Jó. Não era isso que Deus queria. Isso aqui no capítulo 40 você vai percebendo isso aqui nas falas. Então Deus diz a Jó: se vista como um homem. Deus fala: se vista como um homem. Ou seja, mude as suas vestes. Ok? Mude as suas vestes. Porque Jó estava com vestes de mendigo. Ou você acha que o meu juízo é vão ou é errado? Deus pede um posicionamento de Jó com relação ao que estava acontecendo. Deus quer levantar a cabeça de Jó para uma guerra espiritual. Deus está chamando a atenção dele. Falou: levanta, eu te escolhi. Levanta daí de onde você está. Se torne homem, e veste as minhas vestes de juízo. E saia desse lugar. O próprio Deus falando com Jó. Então Deus diz para ele se vestir de majestade. Olha o que o texto diz. Ou seja, Deus diz: vista-se como um rei. Vista-se de majestade e foca a tua ira naquele que é soberbo e naquele que está contra você no mundo espiritual. Deus chama a atenção de Jó. Sua guerra não é contra mim, Jó. Sua guerra não é contra mim. Eu estou aqui para te alertar, para te mostrar que eu sou cuidadoso, como eu cuido dos animais, como eu tenho cuidado de você até aqui. E Deus então fala: olha, levanta daí, se torne um homem, tire essas suas vestes de indignidade, se vista como um rei. Fala de Deus poderosa aqui. E ele fala assim: se levante agora contra os seus verdadeiros inimigos, que não sou eu, os soberbos e aquele que você vai descobrir no mundo espiritual, que fez isso com você. E atropela esses seus inimigos, esses ímpios, esses injustos. Atropela eles, Jó. É eles que você precisa guerrear contra. Então Deus compara, Deus fala então como compara Jó, como deveria ser a postura dele. Ele compara ele com um animal, que a gente não sabe qual é, supõe-se aqui ser um hipopótamo nos dias de hoje. E ele chama de Behemoth. Poderia ser um tipo de animal, como um tipo de dinossauro, né? Mas aqui ele chama de Behemoth, que é um animal feroz, desconhecido, tá? Não sabemos ao certo qual animal é, que algumas versões vêm traduzindo como hipopótamo, né? Mas alguns teólogos dizem que pode ser um tipo de dinossauro, um animal que não existe mais hoje. Jó capítulo 41. Deus continua sua fala, né? E compara a postura de Jó, como ele deveria se comportar, como o Leviatã. Aqui ele usa outro animal desconhecido, um animal feroz. E algumas versões traz aqui uma tradução como crocodilo, um grande crocodilo. Outras traduções como uma grande serpente, né? E outras como um dragão que cospe fogo, porque o texto diz isso, ok? É uma clara referência, então, que ele está fazendo aqui a Satanás. Ele está fazendo essa referência a Satanás. E o fato de Deus exortar a Jó aqui a uma postura, é uma postura de guerra espiritual, que Deus estava chamando a Jó para se posicionar. Confronto direto como um príncipe. Ele deveria se levantar como um príncipe e confrontar isso, ok? Sabemos porque Deus, nessa fala aqui, termina dizendo que o Leviatã vê tudo do alto e que é rei sobre os filhos da soberba. Então nós temos aqui, então, um spoiler do próprio Deus dizendo que possivelmente esse animal chamado Leviatã, que também é traduzido como um grande serpente ou um dragão, termina dizendo que esse animal é rei sobre os filhos da soberba. Então, supostamente, Satanás. Então, esse capítulo 41 é Deus chamando Jó para a batalha espiritual, contra aquele que realmente é inimigo dele. E entramos no capítulo 42, finalizando o livro de Jó. Jó responde ao Senhor, corresponde, ele corresponde às expectativas do próprio Senhor Deus, pede perdão por não ter compreendido os desígnios de Deus, e ele diz a dita e clássica frase, antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas meus olhos espirituais foram abertos e eu consigo ver algo que eu não via, ok? Então, Deus ordena que os amigos de Jó o procurem
para que ele ore e interceda por eles, porque eles pecaram diante de Deus por julgamentos completamente errados. Os 3 amigos, tá? O último, Eliú, aqui não aparece no texto, olha que interessante, que é aquele que repreende a Jó, né? Jó diz aqui que antes só ouvia falar de Deus, é aquela clássica frase que eu coloquei, né? Mas agora os olhos veem. Então Deus muda, então, nesse momento, quando ele estava ali em guerra espiritual pelos seus amigos e levantando um sacrifício a Deus com pureza de coração, Deus muda a sorte de Jó, enquanto ele obedecia a Deus. E Deus dá a ele o dobro de tudo o quanto possuía. Só não dá o dobro de filhos. Ele tinha 10 filhos, né? E Deus dá mais 10 filhos para ele, mais 3 filhas, que são consideradas as mais belas da terra. Mas se você considerar uma questão aqui, você vai ver que Jó teve o dobro de filhos também. Por mais que os 10 que morreram, eles não morreram espiritualmente, estão vivos. Porque lá na frente, né, quando Deus aparece a Abraão, Isaac, Jacó, e Deus se manifesta ao povo, ele se nomina como: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jesus cita isso nos evangelhos, porque ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Então, por esse trecho de Jesus, a gente percebe que os filhos de Jó, por mais que morreram, permaneciam vivos. E Deus dá mais 10 filhos, tornando então, literalmente a palavra, o dobro de filhos. Porque por mais que aqueles que morreram fisicamente, permanecem vivos espiritualmente. Amém? Entramos então agora numa outra etapa aqui, que é o livro de Salmos. A gente vai começar aqui pelo texto, que eu vou deixar o link na descrição, pelo capítulo 42 de Terrilim. Então a gente está seguindo aqui um plano de leitura bíblica, por isso que nós vamos começar pelo capítulo 42 de Salmos, que é chamado Terrilim. Tá? Em termo em hebraico, para Salmos, significa louvores ou elogios. Termina com o prefixo im, que está no plural, ou seja, louvores ou elogios a Deus. Então, salmos são basicamente cânticos, né? E Salmo 42 é um salmo dos filhos de Coré, né? Levitas responsáveis pelo canto ou pelo louvor no templo de Davi, ou seja, estabelecido por Davi. Esse salmo fala, então, 42, sobre vencer a tristeza, o sofrimento e a depressão em tempos difíceis e angustiosos, que geram dúvidas na sua confiança em Deus, mas que devemos confiar a Deus acima de tudo. Salmos 43, ou Terrilim 43. Quem é o autor? Atribui possivelmente o autor a Davi. Davi, possivelmente o autor, mas alguns creem que é continuado do 42, ou seja, alguns creem que pode ser continuado dos filhos de Coré, porque clama por justiça em tempos de angústia, ou seja, o tema não muda, né? E termina com a mesma frase do capítulo 42 de Salmos, porque está abatido a minha alma, né? Porque se perturba dentro de mim, né? Pois espere em Deus, pois eu ainda o louvarei porque ele me salvará. Então ele termina com a frase clássica do mesmo capítulo 42, que virou até uma canção, né? A gente conhece bem uma canção hoje nos dias atuais. Salmos 44. Quem é o autor? Possivelmente também filhos de Corá, né? Um salmo memorial das vitórias do Deus eterno ao seu povo e também um clamor para livramentos presentes e livramentos também futuros. Jesus cita a profecia da diáspora futura do povo judeu aqui, mas também aqui a diáspora da igreja, ok? Em Atos 6 também é citada por todo mundo, por todo o mundo por amor a ele. Versículo 11 aqui é citado, ok? Como profecia. Paulo fala o mesmo texto também em Romanos 8, 36 e 39. Esse mesmo texto aqui é citado por Paulo lá em Romanos. Salmos 45. A tradição atribui o salmo a Davi, ok? Aqui se trata de uma profecia messiânica, né, futura do seu retorno, ou seja, escatológica. Messiânica e escatológica. Onde ocorrerá as bodas do Cordeiro, o seu reino de justiça. Esse é o Salmo 45. Salmo 46 atribui-se a autoria aos filhos de Coré. Muitos creem nisso, mas muitos chamando também de Salmos de Lutero. Olha que interessante. Por quê? Porque Lutero, né, na Reforma Protestante, criou uma música, Deus inspirou ele em uma canção que chama Castelo Forte, né? E essa canção é inspirada aqui no Salmo 46, né?
Castelo forte é o nosso Deus, socorro bem presente. Castelo forte. E começa com a frase poderosa, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo de angústia. Essa é a frase principal aqui do texto de Salmo 46. Uma forte profecia escatológica também está aqui nesse Salmo 46, e aqui claramente faz uma alusão ao retorno de Jesus e ao seu reino futuro. Porém, a sua vinda será estrondosa, né, como diz o livro de Apocalipse. Salmo 47, né, o autor atribui aqui então, esse salmo é atribuído a autoria aos filhos de Coré também, é uma canção, né? Acho que muita gente consegue, que todos os terrilinhos aqui são canções, mas tem uma canção atualmente que a gente canta no meio evangélico, no meio cristão, que é batei palma todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Também é um salmo escatológico, né? Começa aqui, Salmo 47. O reino futuro do Messias, sua igreja e seu povo escolhido. Termina falando que os escudos da terra pertencem ao nosso Deus. Ou seja, a terra possui escudos. Olha que poderoso, aqui fala sobre a criação, né? A terra possui escudos. Salmo 48 é atribuído a Davi, é um salmo de Davi. É também uma canção famosa, né, no nosso meio. Davi era um cantor, né, maravilhoso. Então a gente hoje tem um hino que eu gosto muito de cantar ele, inclusive, que é baseado nesse salmo de Davi, né, que diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Esse aqui é o Salmo 48. Também um salmo escatológico, fala sobre os tempos do fim, sobre o reino do Messias eterno. E aqui é apontado o reino eterno do Messias, ou o reino milenar, né? Que eu creio que é literal, não vou entrar em escatologia. É o milênio descrito em Apocalipse, que se torna então o reino eterno. Ele começa como reino milenar, depois dos 1000 anos, quando conclui todas as coisas, ele se torna o reino eterno do Messias, ok? Terminamos aqui então a parte 2 do nosso emocional. Nós vamos hoje concluir o livro todo de Juízes. Começamos ele no devocional passado e vamos terminar hoje. São todos os capítulos terminando, né? Todos os capítulos do livro de Juízes, também começando o livro de Ruth, tá? Começamos e terminamos. Hoje também o livro de Ruth. 2 livros hoje aí, né? Concluídos. Continuando aqui então, Juízes capítulo 9, né? Abimeleque, depois da morte de Gideão, olha isso, se levanta e mata todos os seus irmãos, ok? E se autoproclama rei ali, ok? Entre aspas, rei de Israel. Com apoio de Siquém e com alguns homens levianos que ele alugou a dinheiro, seguiu seu plano, ok? Jotão, então o filho mais novo de Gideão, ele se esconde e foge. E escapa. E no momento quando ele estava sendo reconhecido ali pelo povo como, entre aspas, rei, né, Jotão se põe em pé sobre o monte Gerizim. E lá do alto ele profetiza, declara em alta voz. O monte onde se profere maldição, tá? A bênção é proferida de outro monte. E aqui o monte Gerizim é um lugar onde se profetizava a maldição. Monte onde se fala da maldição. E diz a profecia do monte Gerizim: guerra entre o povo e o seu rei, e entre o rei e o seu povo, ou seja, um se levantará contra o outro e o outro se levantará contra o outro, ok? É a profecia aqui dele aqui no momento. E Abimeleque, depois de fazer então guerra contra os outros povos que o reconheceu, né? E ele começa uma guerra então contra o povo que o reconheceu como rei. Há uma guerra civil ali entre eles, né? Literalmente, o povo que o reconhece. E por final, né, ele começa a perseguir esse povo e ele vai subir ali, pega um galho, né, para subir em determinado lugar, numa torre, para pôr fogo ali. E uma mulher tá com a pedra lá de cima e racha o crânio dele. E depois ele pede para os soldados lançar sobre ele para matar, mas não adianta, né? Porque depois ele é morto por uma mulher, segundo a profecia, tá? A profecia diz isso. Juízes capítulo 10, né? Tola é levantado por Deus como juiz. É o nome do próximo juiz aqui. E julga Israel por 23 anos. E no mesmo capítulo 10, é bem curto, né, essa parte aqui, Deus levanta então Jair, outro juiz, por 22 anos. Jair, por 22 anos, é juiz então sobre
os israelitas. E depois dele, os israelitas voltam então a pecar, a própria Bíblia vai falando isso aqui, contra Deus, né? E Deus os entrega então nas mãos dos filisteus e dos amonitas, aqui no capítulo 10 de Juízes. E entramos então no capítulo 11 de Juízes. É um capítulo interessante porque fala sobre a ascensão de Jefité, né? O chamado de Jefité, o seu erro, sua falha. Jefité era um homem valente e valoroso, porém ele era desprezado por ser filho de Gileade como uma prostituta, ou seja, ele tinha uma maldição de filho bastardo, e ele é expulso do meio de seus irmãos, vai então para a terra de Tobi, onde ele se junta com homens levianos, ok? Só que depois desse levantar aqui, por causa do pecado de Israel, os líderes de Israel vão atrás de Jefité, né, para poder fazer uma aliança com ele, e pedir para ele, ó, seja rei sobre nós e governe sobre nós. E Jefté então atende e faz um voto com Deus, ok? Deus, se o Senhor entregar os nossos inimigos aí na minha mão, a primeira coisa que sai da minha casa eu oferecerei ao Senhor. E acontece, né? Ele vence a batalha e volta para sua casa, e a primeira coisa que sai da casa dele é a sua única filha. Só tem uma filha. E ele rasga suas vestes ali e tal, e a filha dele, olha, deixa eu então ir chorar alguns meses aí com as virgens de Israel, porque eu vou, né, agora ser virgem eternamente. E ele então perde sua genealogia. Ele vence a guerra, mas perde a genealogia da sua casa. Entramos em Juízes 12, né, capítulo 12, continua aqui falando um pouco sobre Jefté. Jefté ainda como juiz, sobre a afronta de Efraim e Manassés, que afronta, né, Jefté, e surge aqui uma batalha entre eles. Eles vencem e dominam a região ali. Aqui tem a primeira regra linguística, tá? No meio do povo. Porque eles montam em uma guarita, e quem passa por aquele lugar que é controlado, eles tinham que falar a palavra Shibolete para se identificar. Se eles falassem Sibolete, quer dizer que eles não eram dali. Então, aí eles matavam, né? E Jefté então julga Israel por 6 anos. O tempo que ele julga Israel, que ele é juiz sobre Israel. Depois dele vem Ibzan, que julga Israel mais 7 anos. E depois dele julgou então Israel Elon por 10 anos. E depois dele julgou a Abdon, julgou Israel por 8 anos. Aqui fala de praticamente 4 juízes. Desculpe. Juízes capítulo 13. Os filhos de Israel fazem o que é mal perante o Senhor. E por 40 anos são entregues nas mãos dos filisteus. 40 anos de opressão. O nascimento, então, aqui de Sansão, milagroso, aqui começamos a história de Sansão, aparece, então, o anjo, a Manoá, seu pai, o anjo do Senhor, e fala sobre como deveria ser a vida do filho dele que haveria de nascer, Sansão, que ele deveria ser nazireu de nascimento. Entramos, então, no Juízes capítulo 14. Sansão escolhe esposa, né, dos filisteus, aqui começa, então, a história de Sansão, depois de grande já, e desagrada seu pai e sua mãe. Mas esse sentimento, que a Bíblia é interessante, a gente atribui o erro muito a Sansão, né? Mas a Bíblia diz que esse sentimento, Deus colocou no coração dele. Deus gerou esse sentimento de Sansão ir, né, e buscar a esposa no povo inimigo. Então, no meio do caminho, indo lá para os filisteus, Sansão mata um leão. Sansão, então, faz as suas bodas de casamento e lança um enigma aos filisteus ali. E 3 dias eles não conseguem decifrar, então eles pegam a esposa dele, de Sansão, que seria sua esposa, né? Ameaçam ela e sua família, e ela incita ele e descobre através dele o enigma. E os filisteus então declaram o enigma a Sansão ali, que é do leão, que ele mata no meio do caminho, e depois no meio do caminho, quando ele está passando dias depois ali, ele vê um favo de mel, né, que do forte saiu, do sul e tal. É a enigma de Sansão. Então ele vai a Ascalon, depois que eles descobrem isso, né? Ele mata ali em Ascalon, que é uma das cidades dos filisteus, 30 homens, e pega a roupa desses 30 homens, que era o que era, né, o fruto da aposta ali dele, de que ele lançou sortes, e entrega a esses 30 homens filisteus. E nesse meio termo, a sua mulher, né, por reivindicação dos filisteus, ali, pela ameaça, é dada a outro homem. Ou seja, eles tiram a mulher de Sansão e dá a outro homem. E entramos no capítulo 15. Sansão então vai visitar a sua mulher, que ele desposou,
Mas quando ele chega lá, ela já era esposa de outro homem. Então ele fica extremamente irado, pega 300 raposas, né, amarram elas, põe fogo no rabo dessas raposas e solta elas no meio da plantação dos filisteus, pondo fogo em tudo. E eles, em retaliação, os filisteus, eles põem fogo na casa do pai da sua mulher, matando ali todo mundo, né? Todos dentro. Sansão, então, se vinga, matando e ferindo muitos deles. Ou seja, ele entra e mata muitos deles. E ele sobe para a rocha de Etã. Ali não fala a quantidade de filisteus que ele matou, mas foram muitos. Ele sobe para a rocha de Etã e, com sede, extremamente sede ali, ele fala, vou morrer aqui. Aí onde Deus fere a rocha ali, né? E da rocha sai água e o próprio Deus, né? Socorre Sansão ali. E os filisteus descem então até Judá para buscar Sansão, que havia matado muitos deles. E os judeus então vão, 3.000 homens de Judá vão atrás de Sansão para convencê-lo a se entregar, né? Então eles vão, Sansão se deixa amarrar com as cordas e entregam Sansão aos filisteus. E quando ele chega na presença dos filisteus, ele arrebenta as cordas como se fosse um fio suave, né, leve, e ele mata ali, pega uma queixada de jumento, esse é um texto clássico, e mata 1.000 homens com a queixada de jumento, né? Um milagre extraordinário, né, de Deus. E mais uma vez ali, Deus, né, vende a rocha ali junto à queixada, né, ele deixa a queixada, fala, vou morrer aqui sem beber água, sai água, e Sansão bebe dessa água e restabelece suas forças. E Sansão, então, termina o texto, julga Israel por 20 anos. Ele é juiz por 20 anos na terra de Israel. Capítulo 16, continuando a história de Sansão. Sansão vai a Gaza e se deita com a prostituta. E eles viram ele, né, os filisteus, e tentam matar mais uma vez. Mas ele arranca as portas com os portais, todos da cidade, sobre as costas, e carrega. Eles fecham as portas, mas ele arranca a porta com portal e tudo, e carrega até o cimo do monte e larga ali. Mais um feito extraordinário de Sansão. E aí conta a história então de Sansão e Dalila, né? Que Sansão então conhece Dalila, é um clássico aí, né? Todo mundo, Sansão e Dalila. E ele se apaixona por ela e se envolve com ela, que também é filisteia. E ela então consegue tirar dele o seu segredo, que o segredo dele era o cabelo. Ou seja, o voto de Nazireu que ele tinha, que ele não podia cortar, e ela vai e corta seu cabelo. Quando ela corta, né, instantaneamente perde-se. O poder de Deus sai de cima de Sansão. E aí ela chama os filisteus, prende ele, cegam os olhos dele, e ali ele é levado e fica por muito tempo ali, né, preso, até que o cabelo dele volta a crescer. Eles não percebem, e Sansão pede, fala, olha, eu quero fazer meu último ato. E eles estão no meio de uma festa, né, que reunia todos os filisteus ali, um lugar com milhares e milhares de pessoas. Ele se põe sobre as colunas, né, uma mão em cada coluna, empurra ali as colunas, e o local todo cede, matando muito mais inimigos na sua morte do que em vida, ok? E ele então termina o seu tempo de juiz aqui. Capítulo 17, Juízes. Aqui começa a história de uma das primeiras guerras, a primeira guerra civil relatada em Israel, né? E suas consequências aqui, ok? Aqui então temos a frase clássica do livro de Juízes, que é, cada um fazia o que era, naqueles dias, né? Não havia rei em Israel naqueles dias, e cada um fazia o que era lícito aos seus próprios olhos, ou seja, cada um era guiado por si mesmo. E aqui então conta a história de Mica, de Efraim, e seu levita e sua idolatria, né? Que ele pega um levita ali, Mica, coloca ali pede fazer uma imagem e paga esse levita para ficar levantando oferendas ali em idolatria. Entramos então no capítulo 18. Que a tribo dos Danitas, eles saem em busca da herança, que depois da morte de Moisés e Josué, eles deveriam continuar conquistando a terra. Então, os da tribo de Dan, os Danitas, em obediência, saem ali buscando, tentando conquistar a sua herança dentro daquilo que eles receberam. Caiu para eles a herança em determinada região. Eles vão ali para conquistar as cidades, né? Estão indo ali, terminando de conquistar a herança, e chegam então na casa de Mica, que é onde tem esse levita. Eles passam por ali, depois vão a Laís, que é uma cidade que tem ali,
que estava, né, próspera, pacífica, guardada, e falou, opa, essa cidade aí não serve. Antes disso, passam então ali 600 homens na casa de Mica, antes de entrarem em guerra contra Laís. Eles entram então forçosamente na casa dele, pega o levita, pega a sua imagem de escultura, pega as roupas e tudo do levita e levam eles consigo. Eles obrigam esse levita a ir com eles. E Mica então tenta, na sua insatisfação, ir atrás dele, mas vê que eles são fortes e poderosos e desiste ali. Então eles destroem completamente a cidade de Laís, né, tomando posse, e mudam seu nome para a cidade de Dan. Entramos no capítulo 19, né? Esse aqui é o começo da história. Então esse homem levita de Efraim e sua mulher, essa mulher adultera, a mulher desse levita, e volta para a casa do pai dela. Então ele vai atrás dela para a trazer de volta. Mas ele foi constrangido por vários dias para ali ficar se alegrando com o pai. E ele fica, vai ficando um dia, outro dia, até o dia que ele decide partir. Quando realmente partiu para Jerusalém, para Jebus, né? Ele parte para Jebus, que era Jerusalém, de forma... depois foram para Gibeá, para os lados de Efraim, ok? Um ancião o procura e o tira então da praça. Recebe ele em sua casa, então, homens levianos, filhos de Belial, que é relatado daquela cidade, ok? Batem na porta e falam, queremos abusar desse homem que está aí dentro. Lembrou que Ló, né? Então, aspas, lembrou Ló. Então aqueles homens abusaram, ele joga a concubina dele, que já havia fugido para fora, e eles abusaram dela até o dia do amanhecer. E quando amanheceu o dia, que ele abriu a porta, ela inspira, né, no portal ali, da porta foi a última coisa que ela fez, e morre. Então o levita pegou seu corpo, colocou no animal, e foi para outro local, e ali despedaçou o corpo dela em 11 partes e enviou, através, né, de correspondência, para as 11 tribos de Israel, causando uma comoção geral nas tribos. Entramos no capítulo 20. Então o povo se ajuntou, 400 mil homens, em Mispá. E então, em Mispá, o levita conta a história, como é que se procedeu tudo. Então os benjamitas, né, são questionados, me dá esses homens aí, manda esses homens para cá. E os benjamitas falam assim, não, nós não vamos dar. Eles se recusam a entregar os homens de Belial. Então se juntaram 26 homens dos benjamitas para guerrear contra todas as 11 tribos de Israel. E aqui a guerra civil começa. Os israelitas consultam então a Deus. Mesmo assim, quando eles levantam para a guerra, eles são derrotados e 22 mil homens caem mortos naquele dia, dos 400 mil. E eles recuam e consultam a Deus novamente para ir à guerra. E eles vão depois novamente à guerra, e eles perdem novamente. E mais 18 mil homens morrem. Ou seja, somando aqui o total de 40 mil mortos em 2 dias. E eles ficam pasmados, porque 10% das tribos, 40 mil homens, morrem em 2 dias, guerreando contra 26 mil homens apenas da tribo dos benjamitas. Você vê que era uma tribo, né, parruda, né, uma tribo forte. No terceiro dia, né, o povo jejua. E aí eles fazem algo que ele nos fez. Eles consultam, né, Finéias, que era filho de Eleazar, que era filho do sacerdote Arão, que estava vivo naquela ocasião ali, que era o sumo sacerdote no momento, e guardava a arca. Então, quando eles consultam, no terceiro dia, eles levantam novamente a guerra, e eles vão e conseguem derrotar os benjamitas, né, ferindo quase todos eles, quase exterminando a tribo, 25.100 homens. Aí depois relata aqui como é que foi, que eles fizeram, queimaram então as cidades, né, e escaparam, e depois fugiram e tal, escaparam, porém, somente 600 homens. Porém, eles não mataram só os homens, mataram toda a cidade, né, causando um grande mal sobre Israel, fora da direção de Deus. Ou seja, eles quase exterminaram uma das 12 tribos de Israel nesse dia aqui. Então, o Juízes 21, eles tentam então restaurar o que aconteceu, o que eles fizeram de ruim. Então, eles tinham jurado que nenhum deles dariam das suas filhas aos benjamitas. Como não tinha mais mulheres para eles casarem, sobrou 600 homens, e eles precisavam então recuperar aquela tribo. Então eles conseguiram então esposas para eles da tribo de Jabes de Gileade, porque a Jabes de Gileade não participou
desse juramento. E eles vão e conseguem 400 virgens ali, pois eles não estavam, né, sob o juramento. Mas aí faltam 200. E aí eles então falam para eles buscarem as 200 virgens das filhas de Siló. Então reedificaram ali novamente sua herança e termina com a clássica frase, né? Termina aqui o livro de Juízes. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Cada um seguia a sua própria direção. E entramos então na parte final e terminamos o livro de Juízes e começaremos agora o livro de Ruth e na parte final do nosso devocional. Ruth, capítulo 1. Nos dias de Juízes, tá? O livro de Ruth se passa nos dias de Juízes. A história de Ruth e Noemi, esposa de Elimeleque, que eles peregrinaram para a terra de Moabe, né? Depois da morte de seu marido lá na terra de Moabe, e morreu também os seus 2 filhos, Malom e Quilion, fica então Noemi e suas 2 noras, ok? Uma delas era Ruth. E uma das noras, né, decide voltar. Na realidade, as 2 juram estar juntas, mas só uma cumpre a promessa, que é Ruth. E Ruth, então, se recusa a deixar a sua nora. E ela vai junto com ela, falou, teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo. Entramos no capítulo 2. Ruth 2. Noemi, então, tem um parente distante da família de Elimeleque, que chama-se Boaz. Então Ruth vai até o campo de Boaz colher espigas. E ela acha graça aos olhos de Boaz. Olha isso. Deus operando aqui. E ela fala, né, que ela pode colher o quanto que ela quiser de espigas. Ele dá, ele, né, não pode. Ele foi gracioso com ela. Colhe o tanto que você conseguir levar. Pelo benefício que você fez. A tua sogra Noemi, desculpa, eu ouvi falar de você. Então você tem um bom coração e você pode, né, levar quantas espigas você quiser. E compartilhou com ela sobre a sua beneficência, né? Quando ela chega em casa, Ruth conta para sua sogra, olha, Boaz é um homem bom, ele me achou graça aos olhos dele. Então Noemi diz que ele é um remidor. Pela lei, ele tem como redimir a vida dela e se levantar sucessor. Ruth capítulo 3. Então Noemi aconselha no capítulo 3 Ruth como ela deveria então conquistar e chamar a atenção de Boaz para que ele se tornasse remidor. E ela obedece a sua sogra no pé da letra, ok? E ali relata, né? Então ele então pede remissão. Ela pode, né? Ela vai até Boaz e obedecendo pede remissão para ele e ele prontamente atinge. Porém, ele vai até a cidade porque tem que falar com outro remidor, que tinha um na frente dele. Ele fala, propõe a remissão, e no capítulo 4 entramos, então Boaz vai à porta e propõe ao outro remidor, que explica para ele que ele deveria se casar com ela, não só, né, remir e levantar, suscitar descendência. Aí ele fala, não, eu já tenho aqui minha mulher e tal, não quero não. E ele desiste e passa para Boaz na frente de todos os anciãos, e Boaz então, aqui no capítulo 4, se torna o bisavô de Davi, que a gente vê aqui a genealogia, né? Porque ele é bisavô de Davi, porque Davi era filho de Jessé, que era filho de Obed, e que era filho de Boaz com Ruth. Então aqui fala a genealogia de Davi. Entramos então aqui, começamos uma nova história. Terminamos aqui então nosso devocional no livro de Ruth. Um abraço a todos, Deus abençoe.